Na verdade nós temos dois desafios no Brasil em relação ao ensino, seja o ensino superior, seja o ensino de crianças e adolescentes, né? O primeiro desafio é o desafio da inclusão, da democratização, e o segundo desafio é o desafio da qualidade, que envolve o conteúdo, né? Quer dizer, com que profundidade ensinar e quais conteúdos ensinar. O Brasil acordou tarde para a questão da educação. Quer dizer, o Brasil só agora vai universalizando o acesso à educação. Só para nós termos uma ideia de números, com todos os esforços que começaram a ser produzidos, desenvolvidos pelo governo Fernando Henrique Cardoso e agora pelo governo Lula, apenas 13% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos estão na universidade. Para você ter uma ideia, a Argentina tem 45% dos jovens na universidade. Os países europeus têm uma média entre 40% e 60%. Os Estados Unidos têm mais do que isso. Quer dizer, então é um grande desafio. Muito longe. O Brasil está atrás, inclusive, do Paraguai, do Chile, da Argentina, do Peru, da Colômbia, do México. Então o desafio é imenso. Mas é um desafio que não se resolve abrindo vagas nas universidades. Nós temos hoje no Brasil 2 milhões e 900 mil vagas no ensino superior para cerca de 2 milhões de formandos no ensino médio a cada ano. Há mais vagas, portanto, do que formandos. E por que temos tão poucos formandos no ensino médio no Brasil? Porque, curiosamente, apenas 48% dos jovens brasileiros na idade adequada se formam no ensino médio. Ou seja, metade dos jovens brasileiros não faz o ensino médio. Isso é uma calamidade, isso é uma catástrofe. Quer dizer, isso é uma coisa que o Brasil precisa resolver e resolver rapidamente. Mesmo quando nós falamos que o ensino fundamental, por exemplo, já foi universalizado, é preciso dizer que 97% das crianças estão na escola, mas 3% não estão. Ora, 3% de crianças não estando na escola, isso significa 1 milhão de crianças fora da escola. Isso é muita coisa. Portanto, o Brasil tem um desafio imenso pela frente em matéria de ensino. Você considera que essa política que nós temos no Brasil atualmente, mas que ela vem aí não mudando muito, vamos dizer assim, de um governo para o outro, ela consegue dar conta dessa demanda? Ela consegue reverter esse negócio? Em que medida o preconceito ideológico contra a iniciativa privada na área da educação atrapalha esse processo? Não, eu acho que nós temos isso. Quer dizer, é evidente que o governo anterior era um governo que não tinha nenhuma simpatia especial pelo ensino privado. Esse governo tem provavelmente menos simpatia. Mas é preciso dizer que ambos os governos fizeram um trabalho notável. O atual ministro da Educação é um ministro que tem desenvolvido uma revolução na educação. Quer dizer, são várias universidades federais novas que foram criadas, estão sendo implantadas. Eu acho que o ProUni é uma das grandes invenções do Brasil. Ou seja, você coloca anualmente no ensino superior 150, 160 mil estudantes por um custo inferior ao custo de manutenção de uma universidade federal de porte. O telespectador entender o que é o ProUni? O ProUni é um programa através do qual o governo federal troca os impostos que as instituições de ensino privados haveriam de pagar, impostos federais, não os impostos municipais, evidentemente, por bolsas de estudo para estudantes de baixa renda. Quer dizer, foi esse esforço do ProUni que permitiu que nós chegássemos a 13% dos jovens na universidade, e ainda um número pequeno. Ou seja, o Brasil precisa ir muito além. Agora, me mata uma curiosidade aqui. Você está lá comandando uma universidade, uma faculdade, e você está praticando o ProUni. Existe algum tipo de dificuldade de acomodação do aluno oriundo do ProUni na convivência com os alunos, que são os alunos típicos, característicos da universidade particular, que tem recursos, da classe média, que tem dinheiro, que pagam? Quer dizer, essa convivência do pobre com o estudante de classe média alta, ela se dá bem? Não há nenhum problema, inclusive de acordo com os nossos estudos, naquilo que diz respeito à obtenção de notas e conceitos, não há diferença também. Ou seja, as médias são médias alcançadas seja pelo aluno do ProUni, seja pelo aluno convencional pagante que entra pelo vestibular convencional. Inclusive nós temos o IRA, que é o Índice de Rendimento Acadêmico. Esse Índice de Rendimento Acadêmico é um sistema através do qual o melhor aluno de cada turma
ou melhor, de cada curso medido pelo rendimento acadêmico histórico, será premiado anualmente. E nós vemos que há um equilíbrio entre, proporcional, evidentemente, mas há um equilíbrio entre os alunos provenientes do ProUni e os alunos provenientes de vestibulares normais. Ou seja, não há nenhum problema, seja do ponto de vista do rendimento acadêmico, seja do ponto de vista do contato pessoal. Aliás, nós estamos conseguindo com isso aquilo que as universidades americanas querem. A Universidade de Stanford, por exemplo, tem um programa que é o programa de democratização do campus, permitindo com que as pessoas possam estar no campus conversando com várias ideias, trocando ideias, trocando experiências. Isso enriquece, portanto, o aluno, isso não empobrece o aluno. Portanto, eu acho que é uma experiência vitoriosa do Brasil. E você considera, então, esse ProUni o caminho para dar conta dessa demanda eu acho que imensa sim, que nós temos? Porque nós temos dois problemas no Brasil hoje. Dois problemas que são nesse particular, que são muito claros. Quer dizer, o primeiro problema é que nós temos um pequeno número de pessoas que saem hoje do ensino médio e se dirigem à universidade. Como eu disse, apenas 48% dos jovens concluem o ensino médio no Brasil. Metade dos jovens, é muito pouco. Quer dizer, os demais países têm 100% dos jovens, 90% dos jovens concluindo o ensino médio. O segundo problema é o baixo poder aquisitivo da população brasileira. Ou seja, o quadro de desigualdade da sociedade brasileira, esse é um quadro que tem mudado, felizmente tem mudado, quer dizer, nós temos uma nova classe média, mas mesmo assim, essa classe média, ela não tem condições de comprar uma casa, manter os seus gastos e, ao mesmo tempo, pagar a universidade, o ensino particular para os seus filhos. De modo que nós precisamos de outros programas de financiamento que possam permitir que a classe média satisfaça esse sonho que tem, e tem, uma classe média emergente, de ver o seu filho formado numa boa instituição de ensino superior. Uma outra política que foi adotada agora pelo governo federal é o FIES, que é um programa de financiamento, nesse caso é financiamento, não é bolsa, mas com juros de 3,5% ao ano, portanto juros tendencialmente menores do que a própria inflação, de modo que o aluno pagará a sua universidade num tempo equivalente a 3 vezes o tempo que ele levou para concluir o ensino universitário. Então, num curso de Direito que leva 5 anos, ele levará 15 anos para pagar a universidade. E se formar num curso na área de licenciatura ou na área de saúde, particularmente medicina, se trabalhar para o poder público, recebendo, evidentemente, por isso, ele abaterá 1% ao mês trabalhado em tarefas como professor ou como médico. Então, nós temos aqui mecanismos extraordinários de inclusão. Mas continuamos, evidentemente, com o problema do número pequeno de pessoas que se formam no ensino médio no Brasil. O Brasil, o quadro da educação brasileira para o século XX é uma calamidade. Quer dizer, um país que tem a 9ª ou 8ª economia do mundo, conforme o cálculo que você faz, não podia ter um sistema educacional tão falho como nós tínhamos. Isso está sendo resolvido, mas isso vai levar pelo menos uma década ou 2 décadas para que nós cheguemos à posição que os nossos vizinhos se encontram, Uruguai, Argentina e Chile, por exemplo. Perfeitamente. Nós vamos a mais um breve intervalo e retornamos em seguida. Se você quiser enviar alguma sugestão para o programa Jogo do Poder, poderá fazê-la através do portal da CNT, www.cnt.com.br, ou pelo blog do programa, jogodopoderparaná.blogspot.com. Não saia daí que nós voltamos em seguida. Retornamos aos estudos da CNT para a sequência da nossa conversa com o professor Clemerson Mellencrev. Clemerson, nós falávamos aqui no bloco anterior do problema do financiamento. Eu, pessoalmente, militei minha vida inteira no PCB, no Partido Comunista Brasileiro. Fui stalinista, né, com todos os defeitos que isso pode gerar, produzir, e tinha uma mentalidade muito estatizante, né. A compreensão hoje nos leva a entender que o Estado não tem, ele, por si, como dar conta dessas demandas. Não tem como construir prédio para manter universidades, professores, e etc, 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 até porque isso tudo implica em você ter que ter recurso orçamentário, licitar projeto, licitar prédio, fazer concurso para contratar professor, para encurtar
o tempo em que se necessita para chegar ao objetivo de colocar mais aulas, é preciso que o Estado, então, adote esses programas, amplie, crie mais, seja mais criativo nesses programas de financiamento, né, ou de bolsas, etc, etc. Como é essa situação em países desenvolvidos? Isso, você tem países, por exemplo, onde o ensino superior é basicamente público, como acontece com o caso da França. Isso é uma herança da Revolução Francesa. E há países onde o ensino é basicamente privado, ou pelo menos está na lógica privada, mesmo quando o ensino superior é mantido pelo poder público, que é o que acontece nos Estados Unidos, e o ensino por uma sociedade plural, por uma sociedade livre, onde os pais podem escolher que tipo de ensino os seus filhos, observados os critérios de qualidade, podem seguir. Esse é o modelo brasileiro. Esse é o modelo brasileiro. Portanto, nós temos o ensino particular e o ensino público. É preciso que o ensino particular se apresente como uma opção, nunca como uma necessidade. E por isso nós precisamos ter instituições de ensino superior privadas de qualidade. O governo federal pode ajudar nisso de duas maneiras. A primeira maneira é estabelecendo padrões de qualidade. Tem feito isso. Mas a segunda maneira é fechando instituições de má qualidade. Isso ele não tem feito e seria necessário que fizesse. Por outro lado, é preciso dizer que mesmo nos países envolvidos, onde há um ensino particular, mais da metade dos estudantes fazem os seus cursos superiores com financiamento. Seja financiamento oferecido pela própria instituição, isso acontece lá, nós temos também esse mecanismo aqui no Brasil, sejam financiamentos oferecidos pelo poder público, ou seja através de sistemas de bolsa, inclusive de bolsas envolvendo o critério de mérito, né? Ou atividades esportivas, atividades científicas, iniciação científica. Nas grandes universidades americanas, como Harvard, Yale, Stanford, Princeton, Georgetown, é isso também que acontece. E os jovens que fazem essas universidades, que reúnem a nata dos estudantes americanos, normalmente financiam seus estudos. Esses estudos são de modo que o aluno se forma e depois continua a pagar os seus estudos diante dessas fórmulas oferecidas lá. É evidente que as anualidades lá são muito superiores às anualidades praticadas no Brasil. A mensalidade média praticada hoje no Brasil é alguma coisa em torno de R$500. Uma anualidade numa instituição de primeiro nível nos Estados Unidos chega a $40 mil com alojamento. Talvez 25 a 30 mil dólares sem o alojamento. O que eu quero dizer com isso é que o Brasil está trilhando um caminho que é um caminho adequado. Portanto, nós estamos oferecendo vários mecanismos para o jovem fazer o seu ensino superior. Mas precisamos ainda de criatividade para conceber novos mecanismos capazes de levar os jovens, mas sempre os jovens, às boas instituições de ensino superior. Já é hora do Brasil separar o joio do trigo. Isso é absolutamente necessário. Há uma certa frustração, muitas vezes, das boas instituições de ensino no Brasil, porque muitas vezes a sociedade brasileira não estabelece um modo rígido de separação do joio do trigo. É preciso que isso seja feito para o bem da educação brasileira. Agora, o que você está dizendo aí basicamente é o seguinte: se você tem um casal, um homem e uma mulher, cuja renda mensal é de R$4 mil, ele tiver 2 filhos, ele não coloca o filho numa escola privada para estudar, não tem como.